50 anos do 25 de abril de 1974, o Dia da Liberdade, o dia onde se começou a construir a democracia que nos leva até aos tempos atuais. É tempo de recordar quem nos permitiu hoje também ter voz. Em Angra do Heroísmo, muitos têm sido os eventos promovidos e que continuarão a ser desenvolvidos ao longo de 2024 para assinalar estes 50 anos do 25 de abril. Estivemos presentes em algumas das iniciativas, nomeadamente com o habitual desfile de filarmónicas, descerramento de uma placa evocativa com o Parque da Liberdade e também o lançamento de um selo e carimbo. Foram vários os momentos, acompanhem já de seguida. No dia em que são assinalados os 50 anos da Revolução dos Escravos, o município de Angra do Heroísmo atribuiu ao Parque do Relvão o título de Parque da Liberdade. O Relvão não deixa de ter esta sua denominação, mas agora com uma placa que vem relembrar os presos que lutaram pela liberdade. Este foi um espaço que assistiu a várias lutas pela liberdade desde o século XIX. É um lugar por onde passou muita da história do país e por onde passou muito também daquilo que foram os presos e as coisas menos boas que foram acontecendo aqui no castelo. Portanto, era um espaço de passagem, de entrada. Aqui embaixo fica o Portinho Novo e o Cais da Figueirinha, em que as pessoas eram desembarcadas para evitar que passassem pela cidade e evitar o alarme social que isso causaria. Portanto, as pessoas entravam por aqui e por aqui saíam. E, portanto, é um espaço que tem uma história profunda, secular, de ligação às lutas pela liberdade. Nós temos feito um esforço, não apenas nas celebrações de 25 de Abril, mas no sentido de marcar nesta cidade, porque é uma cidade que tem uma ligação profunda a esta temática, marcar os lugares e os tempos em que a luta pela liberdade passou por aqui. E nunca é demais fazê-lo, porque, de facto, quando nós olhamos, basta olhar ali para o pedestal e vermos os nomes que ali está, percebemos que houve muita gente que penou muito para que nós hoje pudéssemos estar aqui a falar disto. Um espaço que serviu de passagem para muitas pessoas que iam perder a sua liberdade. Desembarcavam na prainha e depois seguiam até ao castelo. Um espaço contíguo à fortaleza, tornando-se corredor dos prisioneiros até às celas. A gente possa recuar ao período em que esteve cá o Dom Pedro IV, em que aqui neste espaço do Relvão passou revista às tropas que formaram o exército, conhecido por Exército Libertador, que saiu, portanto, da Terceira, que vai a caminho, portanto, do continente, precisamente para derrubar o absolutismo e instaurar, portanto, a ordem, a democracia liberal, que era uma democracia, enfim, diferente daquela que nós conhecemos hoje, porque é uma democracia incompleta, mas de qualquer forma é um passo muito avançado em relação ao regime absolutista. Não é? O Relvão agora também com o sobrenome de Parque da Liberdade, como toda a área à sua volta, deve ser um espaço visitado com a sua história a ser dada a conhecer. Aqui muitos foram privados da liberdade, inclusive açorianos e mulheres que cumpriram a sua pena. O depósito de presos e a prisão ainda intacta na Fortaleza de São João Batista devia ter, na perspectiva de Carlos Genes, outro destaque para que não se perca no tempo a importância de quem, sob atos de tortura, lutou pela liberdade. É pena que este espaço não seja visitado pelos nossos cidadãos e que seja explicado precisamente o que era a Poterno, o que era o Calejão, portanto, todos esses sítios de tortura, e que também não se visite, por exemplo, o Castelinho, onde em determinados momentos, quando isto aqui estava super lotado, os presos eram enviados para lá, e que na altura da maré cheia, antigamente, provavelmente antes destas obras, a água atingia uma determinada altura e eles ficavam com a água, portanto, até à cintura.
Portanto, as estruturas eram violentas. O museu já faz visitas guiadas, mas devia ser uma coisa que devia ter outra publicidade, porque as pessoas vêm aqui e veem o castelo e não fazem ideia que este depósito de paredes foi tão importante como Caxias, como o Tarrafal, como Peniche, etc. Numa altura onde muitas são as democracias em risco por toda a Europa, o município de Angra do Heroísmo tem vindo a desenvolver diferentes iniciativas para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, dia em que se iniciou, em 1974, um processo que terminou com a implantação de um regime democrático e que permitiu chegar aos dias de hoje com a liberdade e, acima de tudo, a liberdade individual. Pretende-se que seja feita uma reflexão sobre as ameaças atuais no que toca à capacidade de fazer escolhas. E essa capacidade de fazer escolhas de vez em quando tem que ser lembrada, porque a democracia é algo que nunca está feito, não se constrói num dia, não foi o 25 de Abril que a fez, o 25 de Abril foi um momento histórico da sua restauração, mas a verdade é que a democracia constrói-se no dia-a-dia. E aquilo que se pretende com todos esses monumentos, com todas essas marcas, é exatamente manter claro que nós continuamos todos a ser construtores da democracia e a ser construtores do futuro, neste lugar que tem um passado que é um verdadeiro ensinamento sobre aquilo que aconteceu de bom e também sobre aquilo que aconteceu de mau. E é preciso lembrar isso de forma que nós possamos fazer escolhas acertadas quanto ao nosso próprio futuro. Dentro dos eventos promovidos está a inauguração da Mostra Filatélica Correio da Liberdade nos Passos do Concelho, uma exposição que une o núcleo filatélico de Angra do Heroísmo, os Correios de Portugal e o município, com o objetivo de retratar o período entre 1974 e 2024, com diversas peças através do colecionismo e filatelia, demonstram o percurso feito por atos políticos e com diferentes personalidades, desde a madrugada do 25 de Abril até os dias de hoje, mostrando aos mais novos o impacto desta revolução e a construção da democracia. Eu sou filatelista desde criança e todas essas coisas me apaixonam e fui guardando. E o resultado do que aqui está foi ter guardado ao longo de 50 anos muito material. Portanto, o material é todo seu? O material é todo meu. E aqui, através deste Correio da Liberdade, conseguimos entender como é que foi o processo de construção da democracia até aos tempos atuais? É exatamente. Como vamos desde o 25 da madrugada de 25 de Abril, passamos pelas primeiras eleições a nível nacional no ano seguinte, em 75, passamos pela Assembleia Constituinte, passamos também pela Constituição da República Portuguesa, dos primeiros partidos políticos, das figuras que o marcaram, da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, passamos por cima da independência dos Estados ultramarinos, porque não havia espaço para isso, mas se fosse possível também havia. Sinalizamos no que diz respeito aos Estados do ultramar, só 2 acontecimentos, um em Macau, que é a passagem administrativa de Portugal para Macau, e outro que também nos marcou muito, que foi a independência de Timor-Leste em 2002. A partir daí, vai até aos nossos dias. Uma forma de também reconhecer a filatelia com peças pequenas, mas que assumem grande importância para a descrição dos acontecimentos enquadrados no tempo. A liberdade que nos remete às lutas liberais e onde Angra está carregada de história ao longo dos séculos. Angra, teu nome é liberdade, é o tema das Sanjoaninas 2024, mas presente também no selo, carimbo e postal, agora lançados com várias particularidades. Por autorização superior, foi autorizado ao Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo que utilizasse o carimbo comemorativo do 25 de Abril, a tinta vermelha. E já agora, isto é delirante para quem gosta da marcofilia, mas também gostaria de lhe dizer que Angra, a nível nacional, é o único lugar, em Angra, é o único lugar que se comemora através da filatelia o 25 de Abril. Portanto, temos um produto, digamos assim, único. É único. E Angra é única, e Angra, o teu nome é liberdade.
Com o objetivo de tornar o Exército mais próximo da população, o Regimento de Guarnição número 1 também não deixou a data passar em branco, com a demonstração de meios e capacidades, mas também com a exibição de um filme ao ar livre na Praça Velha. Um momento diferente e que agradou o programa cultural dos terceirenses. São 50 anos, é uma marca histórica, meio século, onde um governo autoritário, não é? Ditatorial, muda drasticamente por uma democracia. A democracia que vivemos hoje, a liberdade que temos hoje. E essa liberdade deve-se a um punhado de homens, militares, e não só, também há civis no meio, mas que mudam toda uma estrutura política de um império, passa a ser um país democrático, com valores democráticos, com tudo o que nós hoje temos e que podemos falar, podemos dizer, podemos comentar. Tem prós, tem contras, mas tem muito mais prós, muito mais aspectos favoráveis do que quer que seja. Só o facto da liberdade, podermos comentar, podermos falar, nos dá tudo. Em termos de iniciativas, são algumas que existem em colaboração com a Câmara, e este foi um desafio que lançámos mutuamente, o Exército, nomeadamente o Regimento de Guarnição número 1, com a Câmara Municipal, e foi acatado mutuamente. Com a vontade de que se possam repetir iniciativas do género, foi feita a homenagem a Salgueiro Maia com o filme Salgueiro Maia, o Implicado. Eu diria que Salgueiro Maia foi o grande herói da democracia, particularmente num momento muito periclitante do dia 25 de abril de 1974, onde eu diria que a democracia esteve em risco e esteve à beira de uma guerra civil. Se bem se lembram, o Salgueiro Maia é um alentejano, nasceu no distrito de Porto Alegre, de cavalaria, fez 2 comissões no ultramar e em 72 regressa a Portugal continental, não é? A Lisboa, nomeadamente na Escola Prática de Cavalaria, e já existe todo um movimento, digamos que, de descontentamento e com a situação crítica que se ia vivendo na Guerra do Ultramar. Pronto, ele é o grande, eu diria que é o ponto focal do que é o 25 de abril de 1974, quando marcha com uma coluna militar vinda da Escola Prática de Cavalaria de Santarém em direção à Praça do Comércio, e depois com todos os eventos que aí se dão, com a rendição do Marcelo Caetano e tudo isso, não é? Morre cedo, morre com 47 anos, em 1992, vítima de cancro, e é um herói que partiu. Já habitual na programação do dia 25 de abril, e este ano sem fugir à regra, também decorreu o desfile de filarmónicas na principal artéria da cidade de Angra do Heroísmo. Uma forma de também relembrar a liberdade, afinal de contas as mulheres antes não podiam aqui estar. Foram várias as filarmónicas de toda a ilha presentes. A gente vai ensaiando ao longo do ano e, ao fim e ao cabo, também estes desfiles é uma forma de encontro entre os músicos e de ensaiarmos também um bocadinho durante esta Rua da Sé, que é sempre um espaço agradável para a gente para fazer desfile, não é? E agora, com a chegada do verão e das nossas festas, as filarmónicas saem mais. Exatamente, isto também serve como treino, junto essas duas coisas. E hoje que se assinala o 25 de abril, para si o que é liberdade? A liberdade diz muita coisa. Eu penso que hoje, nos dias que correm, há pouca gente que dá pouca importância a isso, digamos assim, porque não cresceram naquela época.
eu como vivi um bocado a transição, não é? Embora fosse ainda criança, mas lembro-me perfeitamente. E é claro que a liberdade para mim significa o modo de vida, não digo que seja o mais perfeito, mas é o menos imperfeito. Desde o Alto das Covas até à Praça Velha, onde todas as bandas foram recebidas pelo Executivo, a população disse sim, aproveitou o feriado e o bom tempo, mas sem nunca esquecer um motivo de celebração, a liberdade e a Revolução dos Escravos. É tempo de recuar até 1974. Não percebia nada de política também, mas de qualquer forma gostei. Foi um dia vivido assim com uma certa alegria, com uma mudança que não sabia bem o que era. A falar a verdade assim. E depois comecei a perceber com pessoas de confiança minha, que tinham pessoas de estudos, e comecei a acreditar neles e a querer segui-los na opinião, porque eram pessoas de confiança. E aí tomei uma posição nos meus votos todos durante esses tempos. E fez muita diferença, ainda bem que houve esse dia, não é assim? Fez diferença, muita diferença. Em aspecto, está muito melhor, muito bom. Liberdade, e agora fala-se mais em libertinagem. Existe muita também, infelizmente. E eu sei que o senhor tem algumas pessoas de fora da ilha que se calhar vão ver esta entrevista, não é? Sim, espero que sim. Muitos me conhecem, e mesmo na América e no Canadá, que eu tenho irmão e irmãs na América e no Canadá, e amigos, espero que sim, que faço cumprimentos para eles, saúde, e também para mim, que continuo mais uns anos para aí fora, que eu sinto-me bem. Eu lembro-me, mas é que o meu marido estava a dizer, eu vi, mas não percebia nada de políticas, destas coisas. Agora lembro-me de se falar nisto, e tinha os meus filhos pequeninos na altura, ver aquele movimento da televisão, estas coisas assim, mas é como eu digo, não percebia de política, não sei o que é que aquilo se ia tornar, a verdade é esta. Mas depois conseguiu perceber que as coisas ficaram melhores ou piores? Para melhor. Foi outra liberdade. Pronto, além da liberdade também veio uma liberdade que está aí à margem de certas coisas que não precisava, mas pronto, é assim. E principalmente para as mulheres fez diferença, as mulheres tiveram mais voz. Isto é verdade, que as mulheres estavam sempre para o lado. E porquê é que então decidiram vir aqui a este desfile de filarmónica, João? Olha, cá vim porque atender os netos que tocam na Filarmónica da Serra da Ribeirinha. Mas, já que vim, estou gostoso de estar aqui. Aproveitar também este feriado. Sim, e o tempo está muito bom. E gostava de mandar uns beijinhos para o Canadá, para primos que estão no Canadá e sobrinhas na América. E para si também o que é a liberdade? É importante? Liberdade, pronto, para mim, digo como esta, percebia pouco, mas foi bom porque a gente vivia uma vida muito mais, como é que eu ia dizer, uma vida com mais dificuldade. Ficámos com uma vida melhor, depois para aquilo que se veio a saber, já se podia falar, já se podia, ficou tudo diferente. Deixou de existir o medo, se calhar. Sim, de falar. Até no primeiro dia que fomos votar, a gente tinha medo. Tinha medo de estar neste por causa daquele. Porque aquele vinha para as portas e depois aquele vai isso e aquilo e aquele outro. Quer dizer, a gente não sabia. Até no dia de votar, a gente tinha medo de falar.
E foi com toda a gente de cravo vermelho na mão e ao peito que se assinalou mais um 25 de abril. Mas não é apenas mais um dia. São 50 anos da data que mudou a história do país e a forma de viver dos portugueses. Algo que nunca deve ser esquecido e que preencheu a programação da cidade de Angra. Hoje não se colocam cravos nas pontas das armas, mas existem outras lutas com a esperança de que todos possam sim colocar um pouco mais de justiça, igualdade, amor e fraternidade.